Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou mostrar uma técnica que pode fazer com que as suas máscaras feitas no céu das suas fotos fiquem muito mais precisas. As máscaras feitas por inteligência artificial no Lightroom mudaram a maneira como a gente edita as nossas fotos, né? Elas facilitaram muito algumas etapas que eram bastante demoradas, bastante complicadas anteriormente. Mas ainda assim, muitas dessas máscaras elas precisam ser refinadas. E as máscaras feitas no céu por inteligência artificial, elas acabam trazendo essa característica. Eventualmente a gente precisa remover essa máscara de algumas áreas porque o processo, apesar de ser extremamente eficiente, não é absolutamente perfeito, né? E essa técnica vai fazer com que esse refinamento das máscaras feitas no céu se torne muito mais rápido, muito mais eficiente. Mas antes da gente começar o vídeo, eu preciso deixar o meu recado. Se você estiver procurando um curso de Lightroom que te ensine o programa do início ao fim, que te ajude a realmente dominar o Lightroom Classic, dá uma olhada no nosso curso Lightroom Classic Total. É um curso 100% online. Hoje já conta com mais de 100 aulas. Tem 7 dias de garantia, então você pode acessar o curso e decidir se o conteúdo é interessante ou não para você. Vale bastante a pena. Dito isso, então vamos lá para o Lightroom para a gente ver como a gente pode aplicar essa técnica para refinar as máscaras no céu. Então eu já estou aqui com essa foto aberta no Lightroom e essa é uma foto bem característica dessa situação em que a gente precisa trabalhar no céu, né? A foto foi feita no nascer do sol e a minha fotometria foi deliberadamente pensada para privilegiar as baixas luzes, ou seja, a cidade aqui embaixo. E como consequência disso, né, nessas cenas em que a gente tem muito contraste, as altas luzes, né, se eu privilegio as baixas luzes na fotometria, as altas luzes elas ficam super expostas, as áreas claras da imagem vão ficar super expostas. Essa é uma decisão que normalmente eu tomo nessas situações em que eu tenho que definir entre fotometrar nas baixas ou fotometrar nas altas luzes. Eu prefiro sempre medir as baixas luzes, fotometrar as baixas luzes, sabendo que as altas luzes vão ser super expostas para depois recuperar essas altas luzes aqui no Lightroom. Essa é uma decisão minha, eu sei que tem gente que pensa de outra maneira, mas na minha opinião, quando a gente faz o contrário, fotometra nas altas luzes, para depois recuperar as sombras, as áreas escuras da imagem, a gente introduz muito ruído nessas áreas mais escuras da imagem. Então, essa é uma situação bastante comum quando eu fotografo, né? Eu sempre decido fotometrar nas baixas luzes e recuperar as altas luzes, é claro, respeitando o alcance dinâmico do sensor, né? Sem clipar, sem perder informação nas altas luzes, porque assim eu consigo recuperar, porque eu sei que as altas luzes têm mais informações do que as baixas luzes. Então, essa é uma fotometria bastante característica da minha fotografia quando se trata dessas situações de cenas de grande contraste. Fotometrei nas baixas luzes, sabendo que eu vou precisar recuperar as altas luzes. Então, aqui nessa foto, eu faria um ajuste básico apenas pensando num primeiro momento na área da cidade, nessa região aqui da cidade. Talvez abrir um pouquinho mais as sombras, baixar um pouquinho a exposição, aumentar um pouquinho a temperatura, porque afinal de contas o sol tá nascendo e eu quero essa área realmente mais quente, com um tom um pouco mais amarelo. Talvez aumentasse aqui um pouquinho a claridade e baixasse os realces e os brancos para a gente devolver um pouquinho mais de informação nessas áreas mais claras do céu. E o que a gente percebe é que o histograma, então, me aponta que não há nenhuma área clipada. Veja, a foto era assim e ficou assim. Eu consegui manter as áreas de sombra sem ruído, porque eu não aumentei a exposição dessas áreas de sombra, e por outro lado, o céu também tem todas as informações necessárias. O céu ainda não está como eu quero, mas eu sei que eu consigo recuperar
porque eu não tenho nenhuma área clipada aqui no histograma, ou seja, não tem nenhuma área sem informação nas altas luzes, como o histograma está me mostrando. Bom, a partir daqui a gente já pode pensar em máscaras. Então eu vou abrir o grupo de ferramentas de mascaramento e, naturalmente, aqui a minha decisão seria escolher a opção Cell, selecionar o Cell por inteligência artificial. E o Lightroom faz um bom trabalho com essa máscara de inteligência artificial. Eu estou aqui vendo a máscara nessa visualização de branco sobre preto, mas o padrão do Lightroom é sobreposição de cor. E é isso aqui que, se você não mudou a maneira de visualizar a máscara, é isso aí que você deve estar vendo no seu Lightroom. Eventualmente, pode ser interessante mudar a cor dessa sobreposição. Então eu posso clicar aqui na base do painel de máscaras e mudar a cor, inclusive mudar a opacidade dessa cor, deixar ela menos transparente, mais opaca. Dessa maneira a gente tem uma visualização melhor do contorno da máscara. E aqui o que acontece é que aparentemente a máscara foi feita de uma maneira bastante precisa. Mas se a gente aproximar a visualização da foto, a gente vai perceber que essa máscara do céu invade os prédios. Olha só, se eu desligar a visualização da máscara, como a gente percebe como os prédios estão verdes, assim como o céu. Porque essa máscara, ela vaza sobre os prédios. Isso, eventualmente, pode ser interessante, porque como a gente não tem aqui ainda, eu suponho que ainda não temos, que isso um dia vai chegar, um controle de difusão dessa máscara, esse vazamento da máscara do céu, feita automaticamente por inteligência artificial, para os prédios ou para os elementos que estão no primeiro plano, isso pode minimizar a percepção do limite da máscara, ou seja, há uma difusão, isso produz uma difusão entre a área mascarada e a área não mascarada, portanto, a área que vai ser ajustada e a área que não vai receber ajuste. Funcionaria mais ou menos como uma difusão dessa máscara. Então, isso pode ser interessante em alguns casos, mas em outros casos, como esse, em que eu tenho arestas muito definidas, as arestas dos prédios, talvez isso não seja muito interessante. Para a gente ver isso de uma maneira um pouco mais clara, eu vou novamente mudar aqui o modo de visualização da máscara para branco sobre preto. E veja só como a gente percebe claramente que os prédios que deveriam estar pretos estão cinza. Isso significa que qualquer ajuste que eu faça a essa máscara do céu vai em algum grau afetar aqui os prédios. E como eu falei, eventualmente isso é interessante e eventualmente não. Então, para cada foto, obviamente, você vai ter que decidir se essa técnica que a gente vai mostrar agora deve ou não ser aplicada. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou, naturalmente, numa situação como essa, quando eu tenho uma máscara que invade uma área que eu não desejo, eu iria clicar no botão subtrair e escolher uma ferramenta qualquer para remover dessa máscara. Por exemplo, eu poderia escolher o pincel e vou ajustar aqui o tamanho do meu pincel e pintaria sobre uma determinada área aqui, e veja que aquela área que estava cinza vai ficando preta. O problema é que pintar respeitando as arestas bem definidas desses prédios daria muito trabalho. Então eu até conseguiria, mas isso daria muito trabalho. É muito fácil aqui no meio do horizonte, aqui nessa área mais escura. Mas fazer o contorno exato do prédio com o pincel seria bastante difícil. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou no botão subtrair e vou escolher selecione céu, ou seja, eu vou utilizar a ferramenta de selecionar o céu por inteligência artificial para remover o céu da seleção do próprio céu. E o que eu vou fazer ao remover o céu dessa seleção do céu que eu já fiz é deixar selecionado apenas essa área de vazamento da máscara. Olha só, vou clicar em selecionar o céu e é isso que eu tenho, basicamente apenas as áreas em que a máscara do céu invadiu
as regiões que não me interessam, basicamente aqui os prédios, né? Feito isso, o que eu tenho que fazer é simplesmente inverter essa máscara. Então eu vou clicar nos 3 pontinhos da máscara do céu que eu acabei de subtrair e vou escolher a opção inverter. E pronto. Tá aí os prédios sem a invasão da máscara do céu. Então, olha só, a máscara era assim, sem esse recurso, e ficou assim. Muito mais preciso, muito mais exato. Agora eu tenho apenas a seleção do céu e qualquer coisa que eu faça, qualquer ajuste que eu faça nessa área do céu, não vai afetar mais os prédios. Vamos remover aqui a ampliação e aqui eu poderia, por exemplo, baixar um pouco a exposição, aumentar o contraste, deixar esse céu um pouquinho mais azul, quem sabe baixar um pouquinho as sombras também. Agora, com a nova ferramenta de cor do ponto, que está aqui nas máscaras, eu consigo trabalhar pontualmente as cores, então eu posso selecionar esse tom de azul, aumentar um pouquinho a saturação e baixar a luminosidade, assim como eu posso fazer o mesmo aqui nesses tons mais quentes, aumentar um pouquinho a saturação, baixar um pouquinho a luminosidade. E agora a gente tem um céu muito mais interessante do que a gente tinha, com a garantia de que nenhum desses ajustes que foi aplicado aqui ao céu está nesse momento atingindo ou agindo sobre a parte no nosso caso aqui, da cidade, dos prédios. Então essa técnica resolve esse problema de vazamento da máscara para áreas que não nos interessam. E no caso como esse, né, em que o problema está na máscara do céu, resolve isso de uma maneira muito rápida. A gente não precisa ficar fazendo as correções manualmente, pontualmente nessa máscara. Vamos ver o exemplo em outra foto. Então essa outra foto também, naturalmente, a gente vai precisar trabalhar no céu. Vou fazer um ajuste básico aqui na imagem, aumentar um pouquinho a temperatura de cor, abaixar um pouquinho a exposição, aumentar o contraste, talvez abrir um pouquinho as sombras e diminuir os brancos e quem sabe os pretos também para aumentar um pouquinho o contraste. Aumentar a claridade e talvez um pouquinho da vibração. A gente já melhorou bastante a foto e eu estou fazendo aqui ajustes básicos muito rapidamente só para a gente poder partir lá para a máscara do céu. E é isso que eu vou fazer. Nesse momento a gente precisa pensar como resolver aqui o céu que ficou muito sem impacto, né? Ficou muito sem graça. Vou abrir o grupo de ferramentas mascarando e novamente quando a gente pensa em selecionar o céu agora com essas máscaras de inteligência artificial, eu vou pedir para o Lightroom fazer isso automaticamente, não tem sentido eu tentar selecionar o céu de maneira manual. Se ele faz um trabalho, como a gente está vendo aqui, muito bom de forma automática. Só que quando a gente aproxima essa seleção, a gente percebe o mesmo problema da foto anterior. Veja que o céu está bem selecionado, mas em algum grau essa seleção vazou, penetrou nessa área da terra, né? Enfim, do campo que tem aqui, né? Isso provavelmente por conta do nível de luminosidade que a gente tem aqui nessa área da mata e no céu. E de novo, se a gente tentar aplicar um ajuste ao céu, certamente, olha só como eu estou afetando a área da mata, que não me interessa, porque eu quero trabalhar apenas no céu. Então, mais uma vez, eu vou aplicar aquela técnica em que eu vou subtrair da seleção do céu o próprio céu, para que a gente tenha só, como resultado, só essa área de vazamento da seleção. Então eu vou clicar no botão subtrair e vou escolher a opção selecione céu. O Lightroom vai subtrair da própria seleção do céu o céu e vai deixar para mim, olha, só essa área de vazamento, essa área em que a seleção ou a máscara, enfim, não são perfeitas. E aí então o que eu vou fazer é inverter essa
esse céu que foi subtraído. Clico nos 3 pontinhos, escolho a opção inverter e pronto. Agora eu tenho uma seleção absolutamente perfeita, respeitando todo o contorno do horizonte. Eu estou vendo aqui de novo, né, nessa visualização de branco sobre preto, mas se eu clicar nos 3 pontinhos aqui embaixo do painel de máscaras, eu posso escolher uma sobreposição de cor e a gente percebe isso também nessa visualização. Veja que o verde, que indica que a área do céu selecionada, ele não invade essa parte do horizonte, da Terra, né? Feito isso, então eu vou tirar a ampliação e agora posso fazer o ajuste que eu quiser aqui no céu, porque agora eu tenho certeza que esses ajustes não estão afetando em nada toda a montanha aqui que está no horizonte. Então baixar um pouquinho a exposição, aumentar um pouquinho o contraste, quem sabe diminuir realces, diminuir um pouquinho os pretos para aumentar justamente esse contraste, essa sensação de profundidade. Eventualmente posso deixar esse céu um pouquinho mais quente. E tá aí, uma máscara feita de uma maneira muito mais precisa do que aquilo que o Lightroom me entrega naturalmente. Vamos confirmar isso aproximando a foto e vou habilitar aqui a opção de mostrar sobreposição e veja, sem a técnica, com a técnica. Olha como o verde invade toda essa região da mata. Mais uma vez, vamos ver isso nessa visualização de branco sobre preto, que me parece que fica mais fácil da gente enxergar. Sem essa técnica e com a técnica. Sem a técnica e com a técnica. Então, dessa maneira eu consigo uma máscara muito mais precisa e de uma maneira muito mais rápida, sem precisar pintar ou refinar manualmente toda essa região aqui do horizonte. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo seja útil, que essa técnica possa te ajudar a melhorar as suas máscaras, as suas seleções aqui no Lightroom. E se você gostou, se você acha que esse conteúdo foi útil, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Isso é muito importante pra gente. Isso faz com que o YouTube entenda que esse é um conteúdo valioso e entregue esse vídeo para mais pessoas. Isso ajuda o canal a crescer e certamente vai ajudar mais pessoas a terem contato com esse assunto. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.